Eu quero saudar você aí do outro lado, com a paz do Senhor Jesus. Pois está fazendo aqui mais um vídeo falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Aleluias. No capítulo 21, que é o último capítulo do livro de João, onde Jesus aparece para alguns de seus discípulos, encontra Pedro tão triste, mas ali segundo a palavra, eles ali comeram com o Senhor Jesus, né? Cearam peixe, pão. E ele perguntou a Pedro que estava triste. Olha, eu lancei a rede a noite inteira. Eu não ganhei um peixe. Jesus, né, já sabendo, mesmo antes de perguntar, então Jesus disse: vai novamente e lança a rede. Ele disse: pela tua palavra eu lançarei, né? Como quem diz, de mim mesmo eu não iria não, mas pela tua palavra, Senhor, eu vou. E foi. E o que aconteceu? Segundo a palavra de Deus, o apóstolo Pedro, né? Pedro, ele voltou com um barco cheio de peixes. Segundo a palavra do Senhor, quem vai ler aqui, quem for ler esse capítulo 21, vai saber que Pedro chegou ali com 153 grandes peixes. Que alegria eu fico imaginando de Pedro, né? É por isso, irmãos, não desiste na primeira, não. A tua bênção pode estar no outro dia, ou daqui uma semana, ou daqui algumas horas. A de Daniel durou 21 dias, mas veio a resposta. A de Pedro, como veio rápido. Deus sabe e conhece a nossa necessidade, não é isso? Então diz a palavra do Senhor, que vou pular uns versículos, que eu quero chegar onde Jesus disse para Pedro: Pedro, amas-me? Pedro: sim, Senhor. Jesus perguntou a segunda vez: Pedro, amas-me? E ele disse: sim, Senhor. Tu sabe que eu te amo. Jesus perguntou a terceira vez: Pedro, amas-me? E diz a palavra do Senhor que Pedro se entristeceu e olhou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, tu sabes, né? Pedro, Jesus estava ali fazendo um teste de Pedro, mas Jesus, como Deus, ele conhece todos nós, todas as nossas atitudes, todo o nosso pensar, o nosso daqui a pouco, o nosso amanhã, a nossa necessidade. Deus conhece tudo. E muitas das vezes Ele espera nós clamar, nos humilhar, né? Como está escrito no livro, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus requer de mim e de você? Primeira coisa, humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos maus caminhos, então Deus diz: eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Mas não é de qualquer maneira que nós vamos alcançar algo de Deus sem fazer a nossa parte para com o Senhor. E Pedro ali já estava mudado totalmente. Quando Jesus perguntou a terceira vez:
que ele disse, sim, Senhor, tu sabes. Que Jesus respondeu para ele? Então, Pedro, apacenta os meus cordeiros, ou o meu rebanho. Eu vou entregar essa grande responsabilidade na tua mão, porque agora eu conheço o Pedro que tem condições de guardar o meu rebanho, porque se humilhou diante de Deus, alcançou misericórdia, alcançou a confiança do nosso Deus. E diz a palavra que Pedro ali apacentou os cordeiros. Jesus foi para o céu, mas ele voltou para passar mais algumas instruções aos seus discípulos. Então ele disse, apacenta meus cordeiros. E quem for falar, ouvir falar em Pedro, vai pensar o quê? Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes. Quem disse que não teria jeito para Pedro? Quem dá o jeito é Deus, ele molda do jeito que ele quer. Nós somos na mão de Deus vasos, ele é o oleiro. A menos que eu e você não queiramos ser mudados. Mas a palavra diz que Deus faz o vaso e molda do jeito que Ele quer. Nós somos moldados da forma que Deus quer. Mas eu preciso querer, que Deus não vai pegar a gente e fazer qualquer coisa, Ele vai fazer o melhor para nós. Aleluias. E para terminar, Pedro, no primeiro livro, no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, segundo, nós já vamos ver como Pedro estava disposto a trabalhar na obra do Senhor, né? Só em uma pregação que Deus fez, que Pedro fez, crendo em Jesus, foram salvas quase 3.000 almas. Segundo o discurso de Pedro, como ele diz no capítulo 4, no versículo 12, e em nenhum outro há salvação. Ele estava pregando para um povo incrédulo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É por isso que eu amo o Senhor Jesus. Ele tira o homem lá do lamaçal do pecado, lá da lixeira, lá do fundo do poço, lá da rua, que moram na rua, aqueles que vivem caídos, né? Ainda tenho pessoas que zombam daqueles que estão caídos, né? Entrou no vício, está lá com a vida perdida, aos olhos do homem, que aos olhos de Deus não. Deus faz dele um príncipe. Deus faz dele mais um que vai morar no céu. Mas precisa crer, precisa ser obediente e se humilhar na presença do Senhor. E ainda diz aqui na palavra do Senhor, no último versículo, voltando ao livro de João, no último versículo do capítulo 21, no versículo 25, que diz: há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. Nós sabemos que Jesus fez muita coisa aqui na terra, né? Como Jesus trabalhou aqui na terra para o Pai. Então diz, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem o mundo inteiro todo poderia conter os livros que se escrevesse. Os feitos de Jesus aqui na terra foram muitos, irmãos.
a gente só toma parte de alguns. Mas esses alguns aqui é o suficiente para o homem saber que existe um Deus, saber que existe um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus, que ele veio ao mundo por mim e por você para morrer numa cruz, para que nós tivéssemos o direito de salvação e ser perdoado por todos os pecados. Mas o homem precisa querer. O homem precisa se humilhar diante de Deus. Aleluias. E aqui Pedro foi um grande homem de Deus. É por isso que nós não podemos, quem somos nós, para julgar o homem? Quem julga é Deus. Jesus ainda é o nosso advogado, mas ele vai vir como juiz. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Você que ainda não tomou essa posição ao lado do Senhor Jesus, tome agora, ainda há tempo. Estão aí as evidências da vinda, que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Estás preparado? Vamos ficar preparados com a nossa alma lavada, limpinha, brilhando, porque nós somos a noiva do Cordeiro. E é essa noiva que o Senhor vem buscar a qualquer momento. Aleluias. Fique com esta palavra. Se inscreva aí no meu canal. Vera Maria de Paula Fonseca do Amaral. É outra conta, tá? Que eu tenho, é a nova Vera Maria de Paula Fonseca do Amaral. Se inscreva aí no meu canal, ok? Deixa aí seu like, compartilhe. Assista até o fim. Deus vai falar contigo, como está falando para mim. Amém?